Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de física e essa vai ser a segunda aula sobre eletrodinâmica e a gente vai se aprofundar um pouco mais em circuitos elétricos hoje, tá bom? Então, abrindo o nosso quadro, a gente começa a lembrar o que é um circuito elétrico e a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. Ele é um caminho fechado que é cargas de material condutor com alguns componentes nele que a carga pode percorrer e um circuito simples, bem simples, talvez o mais simples que a gente possa de fato fazer em laboratório, no laboratório próprio para o ensino médio, é um circuito que tem basicamente só três componentes, que é o gerador, o resistor e o interruptor, tá bom? Bem, só que a gente já falou disso, né, dos elementos básicos do circuito, a gente falou um tanto sobre resistores e resistências na aula passada. É, Hoje a gente vai olhar para o circuito em si e a gente apresenta esse circuito o mais simples possível, extremamente básico, mas ele não necessariamente vai ser assim. Os circuitos eles podem ser bastante complicados, em geral eles são bem complicados. Tá? E a primeira complicação que a gente vai introduzir aos circuitos que a gente vai estudar é uma associação de resistores em série. Tá? E o que é isso? A associação de resistores em série é isso que vocês estão vendo aí na tela agora. Tá? Quando você liga é, um, dois ou mais resistores um atrás do outro, um ligado no mesmo caminho elétrico. Tá? A carga ela vai ter que passar por um, depois outro e depois outro. E isso consiste em uma associação em série de resistores. Então você tem uma corrente saindo do gerador e percorrendo o caminho elétrico do circuito e passando por cada um dos resistores. Tá? O interessante dessas associações que a gente pode fazer é que a gente pode simplificar elas. E a gente pode simplificar elas agrupando alguns componentes e atribuindo algumas características para esse componente como se fosse um único componente. Então a gente tem isso com uma associação de resistores. A gente pode pegar esses três resistores, R1, 2 e 3, e entender ele como um único resistor fechado numa caixinha preta aqui, tá? E esse resistor ele teria uma resistência equivalente, que a gente denota aqui por R, EC, de resistência equivalente, REC, tá? Para ficar mais simples. E a gente consegue calcular essa resistência equivalente só levando em consideração algumas características e algumas propriedades desse circuito que a gente está vendo, tá? Essas propriedades são essas daqui. Em primeiro lugar, a gente observa que a corrente é a mesma em todos os resistores. Por quê? Porque a gente tem um único caminho elétrico. A carga ela tem que passar por todos os resistores. Qualquer carga tem que passar. Então, a corrente não tem para onde se desviar. Ela vai ser uma única e a mesma em cada um dos resistores. Tá bom? E a outra é que a soma das diferenças de potenciais entre os terminais dos resistores deve ser igual a U, a diferença de potencial do gerador. Né? Isso a gente já falou na aula passada, também explicou da lei das malhas. Tá? Se uma carga ela ganha uma energia, recebe um trabalho, um empurrão, né, do gerador, e aí ela com isso ela ganha uma energia e ela não gasta toda essa energia nos resistores que passam por aqui, que tem aqui, ela vai voltar para o mesmo ponto com mais energia do que ela estava inicialmente. E aí, à medida que ela vai fazendo mais ciclos, ela vai acumulando energia até um ponto que você pode ter uma energia indefinidamente grande para as cargas, para a corrente do seu circuito ali. Então, isso não faria sentido, tá? Então, isso aqui é só uma outra conclusão que a gente tira da lei das malhas, e o que está dizendo aqui é que a soma da queda de potencial nos terminais de cada um desses resistores aqui
tem que ser igual a U. Tá? Portanto, olha só, essa segunda expressão, essa segunda característica, essa segunda regra, essa segunda lei que o circuito tem que obedecer, ela é expressa matematicamente dessa forma. Tá? Então, a diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente. Primeira lei de Ohm, diferença de potencial entre os terminais do resistor vai ser igual à resistência do resistor vezes a corrente que passa pelo resistor. Então, isso aqui é a queda de potencial entre os terminais do resistor 1, queda de potencial entre os terminais do resistor 2 e do resistor 3. A soma deles tem que ser igual a 1. É só isso que está sendo dito aqui. Tá? Bem, olha só. Usando a primeira lei de Ohm, se você tratar este sujeito aqui como um único resistor de resistência equivalente REC, essa corrente ela vai ser também multiplicada pela resistência equivalente igual a U. Então, o que a gente tem aqui nessa equação é que nos dois lados, se eu colocar a corrente em evidência, eu vou ter que a resistência equivalente vezes a corrente vai ser igual à soma das resistências vezes a corrente. Bem, como a corrente a gente pode assumir que ela não nula e a gente pode dividir os dois lados por ela, o que a gente tem é resistência equivalente de uma associação em série de resistores vai ser igual à soma das resistências de cada resistor. Tá? Bem simples. Então, um exemplo, se isso aqui fosse, se R3 fosse 1 ohm, se R2 fosse 1 ohm, se R1 fosse 3 ohms, a resistência equivalente seria 1 mais 1 mais 3, ou seja, 5 ohms. Tá? É tão simples quanto isso, tá bom? Tão simples quanto isso mesmo. E aí um exemplo, uma coisa que normalmente acontece é, bem, se eu tenho aqui um gerador que me dá 5 volts de diferença de potencial e tenho aqui 3 resistências, 1 e 3 ohms, qual que é a corrente que passa pelo circuito? Bem, se for 1 ohm, 3 ohms, a resistência equivalente vai ser igual a 5 ohms. Se U é igual a 5 volts, vou ter 5 volts é igual a 5 ohms vezes I. Dividir 5 por 5, a corrente vai ser igual a 1 ampere. Tá bom? Bem, outra forma de associar os resistores é uma associação em paralelo. Tá? O que é uma associação em paralelo? É quando você tem os resistores ligados um do lado do outro, ou seja, em paralelos. Eles não estão mais dividindo o mesmo caminho elétrico, a carga não tem que necessariamente passar por todos eles, ela pode passar por um ou por outro, tá? Por isso o em paralelo. Então a gente chama isso de associação em paralelo, e esse circuito aqui ele vai ter outras características que não aquela, que não as do resistores da associação em paralelo de resistores. Tá? A gente vai tentar simplificar esse circuito aqui da mesma forma que a gente fez com o anterior, pensando que essa associação em paralelo aqui, ela é exatamente uma caixinha preta que tem uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente ela vai me ajudar para determinar qual é a corrente total que passa no circuito. Tá bom? E eu tenho que levar em consideração duas propriedades desse circuito. A primeira é a DDP é a mesma em todos os resistores. Olha só, na aula passada a gente conversou bastante sobre isso. Se eu tenho um caminho aqui que tem um fio elétrico e os nossos fios elétricos estão sendo aproximados por fios ideais, a gente não considera que ele não está perdendo energia nenhuma andando nesse fio aqui, a gente sabe que em um sistema real isso acontece, ele perde energia, só que é uma boa aproximação a gente considerar que ele não perde energia, porque ele perde realmente muito pouca, ordens de grandeza menor do que as escalas do circuito, né? Se você tem aqui 5 volts, ele vai ter uma perda. O que quer dizer? Se você tem 5 volts de diferença de potencial do gerador do seu circuito, o circuito, a carga, ela vai perder, a corrente vai perder energia antes de chegar aqui, mas ela vai perder assim umas 3 ordens de grandeza menor do que 5 volts. Vai perder 0,005 volts de diferença de potencial. Então, isso aqui realmente vai se tornar irrelevante. Mas o que a gente falou na aula passada é que se você tem um caminho elétrico em que você não tem perda de energia, né?
que é o que a gente está dizendo aqui, e você não tem nenhum componente para, entre aspas, gastar a sua energia, tá? Então, você não tem diferença de potencial entre os pontos. Você tem diferença de potencial quando você tem um componente para gastar a sua energia, porque aí, como ela está gastando energia, tem um componente ali para gastar, sempre entre aspas, essa energia, aí a lei das malhas se mantém. Se você está dando energia aqui, você tem que gastar toda a energia que você dá no circuito. O gasto acontece nos componentes e você volta. Mas olha, enquanto você sai desse polo positivo e chega no primeiro terminal do resistor, você não tem nada aqui para gastar energia. Então a diferença de potencial aqui é zero. Tá? Você não tem diferença de potencial entre esses dois pontos, porque você não tem nada no caminho que vá gastar energia. Portanto, a DDP é a mesma em todos os resistores. Aqui você tem esse resistor aqui, está chegando a mesma, uma diferença de potencial aqui, uma diferença de potencial aqui, uma diferença de potencial aqui. Aí, a corrente que chega aqui com uma diferença de potencial, né, com uma energia, ela é empurrada aqui pelo gerador, e aí essa energia que ela ganha, ela vai gastar aqui. Olha, quando ela está vindo aqui, ela vai gastar aqui, vai encontrar outras cargas que estão descendo aqui e vai continuar. Ela não vai voltar para gastar aqui e ela não vai descer, gastar na R3, depois voltar na R2 de novo. Isso não faria sentido. Tá? Então ela vem e gasta no R2. Como ela gasta tudo no R2, a carga que está vindo com uma determinada energia, ela vai gastar toda a energia que ela tem no R1, porque ela vai ser de fato, o R1 vai ser de fato todo o componente que gasta a energia que ela ganhou do gerador no caminho dela. Então, se ela passa pelo R1, ela vai deixar toda a energia no R1, se ela passa pelo R2, vai deixar toda a energia do R2, se ela passa no R3, vai deixar toda a energia no R3. Então, a diferença de potencial entre os terminais de cada um dos resistores vai ser a mesma diferença de potencial de U, porque se você pensar que cada elétronzinho que está passando por aqui está deixando a energia que ele ganhou do gerador em cada um deles, você vai chegar à conclusão que, de fato, a diferença entre a DDP nos terminais do resistor vai ser igual à diferença dos geradores. Tá bom? Então, diferença de potencial, R1 vezes o I1, que é a corrente que passa aqui, pelo R1, vai ser igual a U, assim como R2 vezes I2 é igual a U, R3 vezes I3 é igual a U também. Tá? Outro fato que a gente leva em consideração é que a soma das correntes que percorre os resistores deve ser igual à soma total. Pessoal, isso é uma regra de conservação de carga, isso é uma das leis de conservação da física. E se vocês devem lembrar do ano passado, quando a gente fala de energia, que leis de conservação são muito importantes e muito caras para a gente. Né? Então, a gente tem uma lei de conservação das cargas. Carga não some, tá? Carga vem do material do nosso material, dos elementos que formam os materiais do dia a dia, que são basicamente prótons, elétrons e nêutrons. E prótons, elétrons e nêutrons, eles não se desfazem no dia a dia. O elétron ele é indivisível. Prótons e nêutrons eles são divisíveis, mas para você conseguir dividir eles, você precisa de uma tecnologia fantástica. Você precisa de um CERN, um acelerador de partículas, tal como o europeu ou o Fermilab que existe nos Estados Unidos para fazer isso. E isso não acontece no nosso dia a dia. Tá? Então, as cargas elas vão se conservar. E mesmo desses processos que acontecem nesses aceleradores, na verdade, a carga também se conserva. Tá? Mesmo em processos de alta energia, essas cargas ainda assim se conservam, porque tá relacionado. Existe uma lei de conservação relacionada às cargas também. Tá bom? Então, se você tem um pacote de elétrons que está vindo aqui, está se dividindo em cada um desses ramos, desses caminhos elétricos aqui, eles vão se dividir
vão deixar a energia nos resistores, vão juntar aqui e vão voltar aqui e vão se juntar. E como o elétron é indivisível, esse pacote de elétron, nenhum deles vai se perder no caminho. Do mesmo jeito que ele está vindo, ele vai se encontrar, então a corrente que entra nesse encontro de fios condutores, que a gente chama de nó, a corrente que entra no nó vai ser igual à corrente que vai sair no outro nó lá na frente. Tá bom? Então, a soma das correntes ela vai ser igual à corrente total. Por isso. Se a gente sabe essas duas coisas, a gente usa esse segundo fato, né? Soma das correntes que percorrem resistores deve ser igual à corrente total I. E sabendo que a diferença de potencial é a mesma em todos os resistores, a gente pode exprimir cada uma dessas correntes, aqui I1, I2, I3 e I, como a razão entre U e a resistência da qual a gente está tratando. Então, o I total vai ser a diferença de potencial U dividido pela resistência equivalente, que é o que a gente quer. O I1, a gente lembra, né? A gente estava dizendo que um pacote de elétrons vai passar por aqui, ele vai vir aqui, deixar toda a energia que ele ganhou do gerador aqui na resistência 1 e descer. Portanto, a R1 vezes I1 vai ser igual a U. Ou seja, I1 é igual a U dividido por R1. Então, I1 é igual a U sobre R1, I2 é igual a U sobre R2 e I3 é igual a U sobre R3. Pegando, olha só, esse U aqui, a gente coloca ele em evidência, a gente pode dividir por ambos os lados, assumindo que esse U vai ser diferente de zero, e a gente tem essa expressão aqui no final das contas. Essa vai ser a expressão que vai te dar a resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelo. Tá? Ela não é muito simples, ela é chatinha, um pouco mais chatinha, bem, certamente, né? Nada mais simples do que uma soma de uma soma algébrica, mas essa daqui vai ser, na verdade, a soma dos inversos, né? Está te dizendo que o inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos das resistências associadas em paralelo. Tá? Bem, como essa expressão é um pouquinho mais complicada, vale a pena a gente fazer um exemplozinho. E esse exemplo é esse daqui. Tá? Olha só, vamos colocar número e fazer a conta para a gente entender do que se trata. Aqui eu tenho um gerador que está dando 10 volts de DDP para o meu circuito e tenho três resistências associadas em paralelo, 4, 6 e 12. Tá? Pela regra que a gente acabou de ver, eu substituo os meus valores e eu tenho que o inverso da resistência equivalente vai ser 1 sobre 4 ohms, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. Eu tenho que achar o denominador comum entre esses três, que vai ser o 12, claro, e aí eu vou ter que 1 sobre resistência equivalente vai ser essa soma aqui, que vai ser 3 sobre 12, mais 2 sobre 12, mais 1 sobre 12. 3 mais 2 mais 1 vai dar 6. Isso vai ser igual a 6 sobre 12, que vai ser 1 sobre 2 ohms. Isso significa que eu posso inverter os dois lados, né? A resistência equivalente vai ser igual a 2 ohms. Tá bom? Bem, como vale a primeira lei de Ohm, U é igual a RI, eu tenho que a corrente que passa, corrente total aqui, ó, esse I que passa pelo meu circuito, vai ser igual a 10 dividido por 2 ohms, que vai ser igual a 5 ampere. Aí eu peço para que vocês percebam uma coisa. Olha só, eu tenho uma resistência de 4, uma resistência de 6 e uma resistência de 12 ohms. A resistência equivalente ela é menor do que a menor resistência da minha associação em série, da minha associação em paralelo, perdão. Por que isso acontece? Porque, olha só, eu tenho a minha resistência de 4 ohms, tá? Por que a minha eu posso garantir que se eu tiver uma resistência, uma associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser menor do que 4 ohms? Porque a minha carga ela chega, a corrente ela chega aqui, os elétrons eles chegam aqui e eles encontram esses caminhos, esses três caminhos possíveis.
para passar. Tem um de 4, um de 6 e outro de 12. Eu tenho um caminho aqui que é o de 4, e aí esse caminho vai ser mais simples, né? Ele vai ser mais fácil de passar, porque a resistência à passagem da carga é menor, é só de 4 ohms, e por isso a minha corrente aqui vai ser maior. Olha só, se eu abro outros caminhos, por mais que sejam mais difíceis, tá? Por mais que tenham mais resistentes à passagem de carga, ainda assim eu tenho um caminho adicional. Eu tenho aquele caminho que tinha 4 ohms de resistência, mas tenho outros caminhos que têm um pouco mais de resistência, mas é melhor ter um pouquinho a mais do que você tinha antes do que uma coisa que é um pouco pior do que aquela que você tinha antes, mas ela está somando. Né? Então é mais fácil para a carga passar aqui pelos caminhos alternativos, mesmo que você continue com uma corrente maior, mais elétrons estejam passando pelo caminho do 4 ohms do que do 6 de 12, mas quando você adiciona essas duas outras possibilidades, a vida das cargas que estão passando ali, ela fica só mais fácil, não mais difícil. Elas encontram menos resistência para passar e não mais, porque você está abrindo outras possibilidades e não perdendo a sua original. Então você tem essa facilidade. Tá? Então, a resistência equivalente, se você pensar isso aqui como resistor, ele necessariamente vai ser menor do que de 4 ohms, vai ser menor do que a menor resistência da minha associação em paralelo. Tá? Aqui eu peço para a gente dar uma olhada numa simulaçãozinha muito legal que eu recomendo muito que vocês façam. Isso daqui está no Moodle como material complementar de vocês e é um simulador de circuito elétrico, tá? Isso é muito legal. Vamos ver aqui de forma mais simples. Eu tirei a corrente aqui só para vocês verem do que a gente está fazendo. Eu fiz um circuito em paralelo para vocês verem e esse circuito paralelo ele é feito de Desculpa, esse circuito com uma associação de resistores em paralelo, ele é feito de uma bateria de 43 volts. Aqui tem um amperímetro que ele não faz nada, só mede a corrente. Ele vem, aí você tem uma associação em paralelo. Eu tenho 3 caminhos possíveis. Um caminho que vai para uma resistência de 100 ohms, um caminho que vai para uma resistência de 120 e um caminho que vai para uma lâmpada, que aqui nesse caso também é uma resistência e ela tem 100 ohms. Ela volta, eu tenho vários interruptores aqui, porque a gente vai fazer uns testezinhos. Eu posso abrir a corrente, eu posso abrir o circuito para parar de passar qualquer corrente no circuito. Aí eu tenho o circuito aberto, o circuito não está mais passando corrente. Quando eu fecho, eu passo corrente. Vocês podem ver que a lâmpada ela apaga quando eu abro e acende quando eu fecho. Tudo bem, aí a gente pode colocar aqui para ver a corrente. A corrente aqui, essa corrente é bem legal. A gente pode ver tanto a corrente convencional, isso aqui é a corrente de cargas positivas, né, convencionando-se que tem cargas positivas, e aqui a gente está vendo elétrons correndo no sentido oposto. Tá? Vamos na carga convencional, que é a carga que a gente vai olhar. Então, olha só. Esse circuito é tão legal que a gente pode mexer nos valores todos aqui. O que eu estava falando para vocês? Vamos olhar para a corrente. A corrente que está passando é de 1,22 A. Tá? Corrente, lembre-se, né? A corrente vezes a resistência equivalente do meu circuito vai ser igual a DDP do meu gerador, e nesse caso é 43 volts. Então 43 volts vai ser igual a corrente 1,22 vezes a resistência equivalente. Se a resistência equivaler, eu tenho três resistências aqui, duas de 100 e uma de 120. Se eu abro, por exemplo, duas aqui, abri 2 caminhos e sobrou só um dos meus caminhos originais. Será que a minha corrente ela vai ser maior ou menor? A minha corrente era de 1,23, ela passou para 0,36. Por quê? Porque agora a vida das cargas que estão se movimentando no circuito, ela está mais difícil. Porque agora ela só tem esse caminho de 120. Ela não tem mais duas outras opções para passar por aqui. Quando eu fecho, olha só, a minha corrente aumenta. Fechei um dos caminhos paralelos aqui, a minha corrente aumenta porque a minha resistência equivalente diminuiu. E, portanto, a minha corrente aumentou. Se eu dou mais um caminho de opção para a corrente passar, aí ela volta para aquele patamar anterior de 1,22 ampere. Tá? Uma coisa que eu
queria mostrar para vocês é que isso aqui é um medidor de tensão, tá? Isso aqui é um voltímetro. Se a gente pode pegar aqui e medir qual que é a diferença de potencial entre o polo da bateria e o primeiro polo, o primeiro terminal da minha resistência. Então, olha só, não tem, lembre-se, né, que é o que a gente estava falando, não tem nada que gasta energia da minha corrente aqui. Se não tem nada que gasta energia da minha corrente, eu não vou ter diferença de potencial, porque eu não vou. Isso significa que a diferença da energia que a minha carga saiu daqui e chegou aqui é zero. Eu não ganhei nem perdi energia aqui, né? Então, portanto, é zero. Isso me acontece com os três terminais, tá? Olha só, com os três terminais. Em compensação, se você pegar aqui, você vê que a tensão é 43, olha só. Se a gente medir a tensão aqui, a diferença de tensão entre os terminais do resistor ela é 43, porque a carga que está vindo aqui, lembre-se, né, DDP é energia por carga, é o trabalho recebido por unidade de carga. Então a carga está vindo aqui, essa carga chega aqui, toda a energia que ela recebeu, ela vai ter que gastar aqui, porque ela vai voltar, vai fechar esse caminho e vai voltar pro gerador e, portanto, ela não pode ter nenhuma energia líquida quando ela chegar lá, porque isso seria um contrassenso, certo? Aqui, vamos ver aqui, no resistor de baixo, 43, e na lâmpada também, uma diferença de potencial de 43 volts também, tá bom? A gente já mostrou que a resistência equivalente aqui vai ser menor do que a menor resistência individual. A menor resistência individual é de 100 ohms. Aqui a resistência, vamos ver aqui a nossa resistência, calcular a nossa resistência equivalente. Vai ser, vamos lá, 43 dividido por 1.22. Minha resistência equivalente aqui vai ser de 35 ohms, tá? Que é bem menor do que os 100 ohms, que é a menor resistência que eu tenho aqui, tá bom? E outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é que se eu tirar a resistência de uma dessas resistências aqui, o que eu vou ter vai ser a corrente aumentando muito. Olha só, a corrente foi para 7 A. Aqui, o que está acontecendo aqui, eu tenho um caminho que a resistência para a passagem da corrente está cada vez menor, e à medida que eu vou diminuindo essa resistência, o que vai acontecendo é que a carga, os elétrons, eles não vão sentir nenhuma dificuldade para passar por aqui até o ponto que vai chegar no curto-circuito. No curto-circuito, o que acontece? A bateria explode, tá? Porque ela esquentou demais. E a amperagem, a corrente que passa por aqui é uma corrente que fica uma corrente completamente fora de escala, né? Uma corrente grande demais. Aí eu coloco um pouquinho de resistência aqui e aí eu tenho alguma proteção para o circuito. Isso daqui não vai explodir, mas 3.55 A já é uma corrente alta. Se a gente estivesse num laboratório brincando com isso aqui, vocês colocariam a mão no fio e sentiriam que ele está bem quente. Com 3 A o fio esquenta já bastante. Tá? Uma última coisa que eu quero... Não, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. A gente volta nesse circuito daqui a pouquinho para falar sobre elementos de proteção. Vou mostrar um fusível, colocar um fusível aqui para vocês. Tá? Então, aquele foi exemplo, aquele foi... Voltando para nossa aula aqui, esse foi o exemplo e aquele foi o circuito que a gente brincou com ele um pouquinho. E agora a gente passa, né, só para o último passo dessa brincadeira, que é de juntar as duas coisas que a gente viu, associação de resistores em paralelo e mista, em paralelo e em série, para
fazer uma associação mista, né? Agora que a gente já sabe lidar com esses dois tipos de associação, a gente pode fazer uma mistura entre elas e fazer o resistor tão complicado quanto você queira. Se você quisesse colocar uma outra resistência aqui dentro, para somar, você somaria essa e depois faria a resistência, o cálculo da resistência equivalente de todas essas em paralelo. Tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve normalmente as paralelas, em primeiro lugar, tá? Porque depois as em série ficam mais simples. Então, a gente acabou de calcular qual que é a resistência equivalente desse sistema aqui, que tem uma ligação em paralelo de 4 ohms, 6 ohms e 12 ohms. A gente viu que é 2 ohms. Depois que a gente calculou essa resistência em paralelo, esse resistente equivalente em paralelo, a gente tem fica fácil achar a resistência equivalente do circuito como um todo. A resistência equivalente vai ser a resistência equivalente do circuito em paralelo mais as em série. Então aqui vai ser 2 ohms mais 3 ohms, que vai dar 5 ohms. Tá? E aí eu tenho que a minha corrente que vai passar por esse circuito aí vai ser de 2 ampere. Tá bom? Só para a gente colocar em números para a gente ver o que essa associação mista e a associação de resistores mista é um parque de diversões infinito, tá? Você pode brincar com isso daí do jeito que você quiser, montar o circuito mais complicado que você queira e o mais interessante que você queira, tá? Isso aí não tem fim, tá? Bem, pessoal, agora falando sobre componentes de segurança, os circuitos eles precisam de alguns componentes para garantir que não aconteça um curto-circuito. No caso de curto-circuito, algum problema, você não cria um incêndio numa casa ou um incêndio num componente elétrico, num eletrodoméstico. Tá? E para isso você tem esses dois materiais, esse aqui é o fusível e esse é o disjuntor. O fusível ele fica nos componentes, então se você tem uma televisão, por exemplo, ela deve ter alguns fusíveis. Tá? E o fusível ele é um fio, que ele é um fio mais delicado, que ó, esse fiozinho que está passando aqui é um fio mais delicado que quando passa uma corrente maior do que determinado valor, ele esquenta de forma que ele derrete. E depois que ele derrete, ele abre o circuito e aí você não tem mais corrente passando e não tem mais um curto-circuito alimentando o seu fogo. Tá? O disjuntor ele fica no quadro de eletricidade das casas normalmente e ele é um protetor de rede. Tá? Você tem um circuito que é uma rede inteira da sua casa, por exemplo, a rede do seu chuveiro, e aí quando você ultrapassa um determinado limite que é especificado pelo disjuntor, por exemplo, esse daqui talvez não dê para vocês verem, mas esse aqui é um de 16 volts. Desculpa, um de 16 ampere. Então, quando passa uma corrente maior do que 16 ampere aqui, ele desarma. O que é desarmar? Ele desliga. Tá? Então, ele abre o circuito e aí para de passar a corrente. Se acontecer algum acidente com seu chuveiro, por exemplo, e por algum motivo o seu chuveiro estragado der um curto-circuito, o disjuntor vai abrir e vai evitar que você seja eletrocutado. Tá? E esses são os componentes mais comuns que a gente tem, o fusível e um disjuntor. Tá? E esse é o funcionamento deles. O fusível ele derrete o fio, o disjuntor ele tem um mecanismo interno que a partir de uma determinada corrente ele simplesmente desarma e abre o circuito. O fusível você tem que trocar. Tá? Como ele derrete esse ferrinho aqui dentro, você tem que trocar de fusível para você recuperar o seu aparelho. Porque senão você não consegue recuperar. Eu falei que eu ia voltar lá, né, no circuito para falar de fusível, porque a gente tem fusível aqui. A gente pode colocar um fusível, tá? A gente abre o circuito aqui e olha como é que ele funciona. Ele é bem divertido. Tá? E a gente agora tem um fusível, um circuito com um protetor. Tá, com um item de segurança, que é esse fusível. Esse circuito já está com uma corrente bem alta, se a gente aumenta a resistência dessa resistênciazinha aqui, você diminui a corrente, mas só que a gente causou um curto-circuito tirando a resistência desse caminho elétrico, né, aquela hora.
Então a gente pode fazer a mesma coisa, vamos deixar a corrente aqui. E aí o que a gente vai ver é este fusível aqui, que ele é um fusível de especificação 4A, ou seja, ele só suporta corrente menor ou igual a 4A, maior do que 4A ele queima. Se você tira aqui a resistência de forma, olha lá, de forma a que a corrente passe 4A, o que acontece é que ele derrete, tá? Então, aqui a gente pode consertar ele, consertamos ele, agora ele está passando de novo, a gente pode fazer isso mais devagar dessa vez, tá? A gente vai diminuindo a resistência até que chega no limite, a gente já está muito próximo do limiar, um pouquinho mais ele estoura, tá? É assim que funcionam os fusíveis, tá? Se você conserta com a configuração de rede, de circuito que vai fazer com que a corrente que passe pelo circuito, pelo fusível, seja maior do que o de 4, ele vai queimar imediatamente. Aí se você conserta ele, volta a passar corrente estacionária nesse circuito aqui, tá bom? Esse é um exemplo, a gente não tem exemplo de disjuntor aqui, porque disjuntor é uma coisa que tem mais a ver com correntes de casas mesmo, tá bom? Então voltando para nossa aula, pessoal. Bem, por que você quer ter itens de segurança? Porque você não quer levar um choque, tá? Choque elétrico é quando você tem passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. Aqui tem uma tabelinha que está no livro de vocês que fala qual que é o efeito de corrente elétrica passando pelo nosso corpo, tá? Isso aqui tem umas diferenças, existe uma diferença bem importante do que é uma corrente elétrica passando entre os seus braços e o que é uma corrente elétrica passando por um braço e uma perna, porque entre os dois braços a corrente passa pelo coração, isso pode gerar uma parada cardíaca com correntes bem baixas até. Mas, enfim, aqui é uma tabela de efeitos meio gerais, tá? Mas é interessante a gente ter noção dos valores, tá? Olha lá, então até meio miliampere você não sente praticamente nada, o limiar de percepção é 2 miliampere, e aí olha como aumenta rápido a nossa percepção da corrente. De 2 a 10 miliampere, a gente já sente dor, contração e descontrole muscular. Miliampere é 1 milésimo de ampere, tá? Então é 0,010 ampere. Tá? De 10 a 25, com a duração de minutos, você já sente contração muscular, dificuldade respiratória e aumento da pressão arterial. De 25 mA a 50 mA, você já sente, mesmo por alguns segundos, paralisia respiratória, fibrilação ventricular e inconsciência. De 50 mA a 200, por mais de um ciclo cardíaco, que é um batimento cardíaco, né? Você tem fibrilação ventricular, inconsciência, paralisia respiratória e marcas visíveis na região do contato com a fonte elétrica, ou seja, você tem queimadura, né? Acima de 200 mA, menos de um ciclo cardíaco, ou seja, aquele estalo só que você recebe, você pode vir a ter fibrilação ventricular, inconsciência e marcas visíveis, e acima de um ciclo cardíaco, aí você pode ter uma parada cardíaca que pode ser reversível, você pode ficar inconsciente e certamente vai ter queimaduras. Tá? Então, acima de 200 mA, ou seja, 0,2 A, você já tem consequências bem importantes para a nossa saúde. Tá? A questão que talvez seja mais útil dessa história toda é a gente entender como é que funciona o consumo de energia da nossa casa. Tá? A unidade de energia da conta de luz ela é o kWh. Tá? 1000 watts vezes 1 hora. E o que é isso? O que significa em unidades do SI, o Joule? Tá? Isso significa que 1 kWh vai ser 1000, 1 kg é 1000, né? 1000 ampere, desculpa, vezes watt, vezes 1 hora em segundos. É o quê? 1 hora é 60 vezes 60 segundos. Tá? Isso vai ser 3 milhões e 60 joules.
Tá? Então, 1 kWh é 3 milhões e 600 joules. O que consome 1 kWh na sua casa? Tá? Aqui a gente colocou alguns exemplos. Um chuveiro de 5.500 watts, que é normalmente a potência máxima de um chuveiro comum, ligado na sua potência máxima por 11 minutos vai consumir 1 kWh. Ferro de passar de 2.300 watts na potência máxima por 26 minutos vai gastar 1 kWh. Uma TV de LCD de 120 watts ligada por 8 horas e 20 minutos vai gastar 1 kWh. E uma lâmpada fluorescente de 20 watts ligada por 50 horas. 50 horas você vai pensar é menos de 5 noites, né? Ela vai gastar 1 kWh. E aqui uma conta simples, né? Se o kWh tem um custo final de 0,81, mas na verdade ele tem um custo final de uns 88 centavos, 90 centavos, mas o valor de fatura dele pra gente aqui em Goiás é 81 centavos. E o consumo do mês foram 280 kWh, isso é um exemplo hipotético, a conta de energia terá o valor de, bem, se cada kWh custa 81 centavos nesse nosso exemplo, e a gente tem 280, vai ser simplesmente 280 vezes 0,81, que vai dar R$ 226,88. E é assim que a gente calcula a conta de luz, tá? Você tem um preço, esse preço ele nem é um preço efetivo, ele é o preço de fatura, e aí você tem uns acréscimos lá por fiação, por manutenção da rede elétrica, etc. E aí você chega num preço efetivo, esse preço efetivo você pode simplesmente multiplicar pelo seu consumo em kWh e você tem a conta de energia aí, tá bom? Pessoal, um exercício aqui só para ilustrar o que a gente viu, o exercício te diz o seguinte: um circuito doméstico simples ligado à rede de 110 volts e protegido por um fusível de F de 15 A está esquematizado adiante. Esse é o esquema e o que ele fala é a potência máxima de um ferro de passar roupas que pode ser ligado simultaneamente a uma lâmpada de 150 watts sem que o fusível interrompa o circuito é de aproximadamente. É isso que a gente quer saber. Bem, então a gente tem a seguinte situação. Essa lâmpada aqui ela já puxa uma certa corrente, então ela está puxando daqui da fase, né? Está puxando da fase, passando pela corrente e voltando para o neutro. Isso aqui já tem uma corrente associada, já tem uma corrente ocupando uma parte dos 15 A aqui. A corrente que sobrar vai ser a corrente que vai me dar a potência a potência máxima do ferro, porque o ferro vai poder ter uma potência que vai puxar o máximo, no máximo, o que sobrou dos 15 A. Tá? Então, em primeiro lugar, quanta corrente a minha lâmpada puxa, né? A gente puxa é um termo usado bem por eletricista. A potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente, né? Isso a gente viu na aula passada. Aí a potência é 150 watts, diferença de potencial 110 e, portanto, a corrente vai ser 150 sobre 110, que vai ser 1,36 A. Portanto, pessoal, a corrente máxima que o ferro pode puxar é 15 A do fusível menos o 1,36 A, que é o que a lâmpada já está puxando. Isso resulta em 13,64 A. Bem, a potência máxima que o ferro pode ter é igual à diferença de potencial, que é fixa, vezes a corrente máxima que o ferro pode puxar. Essa corrente máxima a gente sabe, né? 13,64, a gente acabou de calcular, vezes 110 vai dar 1.500,4 watts. A resposta mais próxima aí é a resposta B. Tá? Então, resumindo, o que a gente viu hoje? A gente viu circuitos um pouco mais complicados do que a gente tinha visto antes, associação de resistores, né, com associações paralelas e em série e mistas depois. A gente viu componentes de segurança de circuitos elétricos, tá, que foi o fusível e o disjuntor. A gente viu
um pouco sobre o efeito de choque elétrico no corpo. A gente falou sobre o consumo de energia elétrica e falou um pouquinho também, resolveu um exercício que pode ser útil para vocês aí nos estudos e nas avaliações. Tá bom? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para dizer hoje. Um bom trabalho para vocês. Abraço aí. Mantenham-se bem e saudáveis, tá bom? Abração, até mais.